Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sofre de ansiedade? Você sofre com timidez, com medos, com baixa autoestima, insegurança, fobias? Você se esconde no seu quarto quando chega uma visita na sua casa? Quando aquele parente chega na sua casa, você corre para o seu quarto e se esconde? Quando seus colegas ligam para você e te convidam para sair, você sempre inventa uma desculpa para não sair? Trabalho para entregar, não sei, alguma coisa que você tem que fazer? Você tem esse tipo de problema? Bem, hoje nesse vídeo, pessoal, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre esses comportamentos que a gente tem e que tanto nos incomoda e tanto nos causa problemas, né? Bem, eu sou Isaac, eu sou psicólogo, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. E esse vídeo, claro, é uma continuação do vídeo passado. Se você estiver chegando aqui agora, estamos criando uma série de vídeos sobre a personalidade, sobre comportamento, como a gente pode entender a nossa personalidade e como a gente pode mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa personalidade, no nosso comportamento, com o objetivo da gente ter uma vida, obviamente, mais feliz e mais abundante em todos os sentidos. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo passado eu comentei sobre como a nossa personalidade se forma. Obviamente eu comentei de uma forma muito simples, de uma forma muito superficial, porque o nosso cérebro ele é muito complexo e se eu for entrar aqui em questões muito complexas, o vídeo vai ficar desinteressante para você. Então, no vídeo passado eu falei que na nossa infância, na sua infância, você não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre nada, você não sabia nada sobre a vida, sobre dinheiro, sobre profissão, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre riqueza, pobreza, felicidade, infelicidade, sucesso, fracasso, você não sabia nada sobre isso. E ao longo da infância você foi aprendendo sobre tudo isso com seus pais, com a sua tiazinha lá na escola, com seus familiares. Ao longo de toda a sua infância, a sua família, os seus pais, a sociedade, a escola, a religião, ao longo de toda a sua infância, tudo isso foi criando em você um programa mental. Tudo isso foi dando a você, dando ao seu cérebro informações, e essas informações o cérebro foi arquivando em pastas na memória dele, pastas que para a gente chama-se redes neurais, mas aqui eu não vou ficar usando termos técnicos, né, pessoal? Tenho que facilitar aqui o máximo que eu puder. Então o cérebro pegou todas aquelas informações que ele viu, que ele recebeu dos pais, dos familiares, da sociedade, da religião, todas aquelas informações ele foi colocando na memória, em pastas na sua memória. E aí, quando chegou um determinado momento de sua vida, o cérebro passou a usar essas informações para gerar em você determinados pensamentos, ideias, conceitos, padrões de comportamento, padrões emocionais, e aí formou a sua personalidade e você carrega ela até hoje. Ok? Então tá aqui o nosso amiguinho, né, o cérebro, a estrutura mais extraordinária, mais complexa, criada pelo universo conhecido, né? Sempre que eu falo em palestra isso, o cérebro é a estrutura mais complexa do universo. Sempre alguém diz assim, e os extraterrestres? Sempre tem alguém que fala isso. Então eu já aprendi. O cérebro é a estrutura mais complexa que existe no universo conhecido. Pronto. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a formação da nossa personalidade. Além de tudo aquilo que
a criança aprende dos pais, da escola, da sociedade, da religião, além de tudo isso que a gente aprende só em ver, só em ouvir, só em vivenciar aquilo, além de tudo isso, tem outra coisa chamada trauma. Que é um assunto que eu tenho que falar aqui. Porque se você, por exemplo, se você é uma pessoa que procrastina muito, se você é uma pessoa que quer muito melhorar a sua vida, você quer ganhar mais, você quer ter uma renda maior, você quer ter bons relacionamentos, você quer ser feliz. Você quer ser feliz. E você não consegue. Você está sempre ansioso, você está sempre com medo, você está sempre com um sentimento de impotência, de incapacidade, você está sempre com esse tipo de sentimento aí, de que não sou capaz, que sou inadequado, que não sou tão competente quanto os outros. Então, se você tem esse tipo de coisa, e coisas até mais sérias como crises de pânico, né, depressão, toque, transtorno obsessivo, se você está sempre ali lavando a mão, esfregando, se limpando, se você tem esse tipo de comportamento, óbvio que a gente vai ter que falar aqui sobre esse assunto. Trauma. E o que é um trauma? Olha, do ponto de vista psicológico, pessoal, quando a gente fala em trauma, você pensa logo aí no pior, né? Trauma é uma coisa assim, uma experiência extremamente dolorosa, uma coisa absurda que acontece na nossa vida. Isso é um trauma? É. Pode ser um trauma também. Mas quando a gente fala de trauma psicológico, trauma que carregamos na nossa memória, quando a gente fala sobre esse tipo de trauma, nem sempre é algo tão drástico. Nem sempre é algo tão doloroso. Para você ter uma ideia, na nossa infância, o cérebro da criança, essa máquina aqui, o cérebro da criança, ela não distingue o que é realidade do que é sonho. Até os 4 anos, por aí, 5 anos, a criança não distingue o que é realidade do que é sonho. Então, muitas vezes, uma criança ela está dormindo, tem um pesadelo sonhando. E aquele pesadelo se torna um trauma. Aquele pesadelo fica na memória do cérebro e 30, 40 anos depois pode criar problema para a pessoa. Então eu estou te falando isso só para você ter uma ideia que quando a gente fala em trauma psicológico, nem sempre é uma coisa horrorosa. É uma coisa escabrosa. Nem sempre. Pode ser uma coisa simples. Exemplo. Quantas vezes você ouviu não do seu pai ou da sua mãe? Quantas vezes você ouviu um não? Você pediu um presente e seu pai disse na infância, não, não tenho, não posso, não vou te dar. Esse simples não pode ter sido um trauma para você. Eu sou de uma geração, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 logo logo. Fui criado no interior da Bahia. E naquela época era comum o professor te dar um beliscão, te dar um puxão de orelha. Eu mesmo passei por essas experiências. Mas na época fazia parte do contexto. Meu pai me deu surras assim que hoje é uma coisa absurda. Mas naquela época fazia parte do que eles chamavam de educação. Então, uma surra que você levou do seu pai ou da sua mãe na infância, um beliscão, um puxão de orelha, isso pode ter causado em você, na sua psicologia, na sua estrutura psicológica, no seu programa mental, isso pode ter causado um trauma. Então, pra gente aqui, trauma nem sempre é algo muito... Né, a morte de um pai, a morte de uma mãe, a criança, né, fica órfã, muito cedo, poxa, é realmente uma tragédia para a criança, é uma tragédia. Né? Mas nem sempre um trauma vem de algo tão complicado assim. Muitas vezes, na escola, a professora te dá sei lá, te fala alguma coisa com você na escola, reclama você por alguma coisa, te dá ali, chama a sua atenção na frente dos colegas e aquilo vira um trauma. 30 anos depois você vai falar
para 10 pessoas da sua equipe de trabalho, você não consegue falar. Você tem taquicardia, você tem a boca seca, você começa a suar, você começa a gaguejar e você não consegue fazer a relação, você não consegue entender que aquilo que te aconteceu 30, 40 anos atrás é a causa. Você tá no shopping, andando no shopping, passeando pelo shopping, curtindo o shopping, e de repente seu coração começa a acelerar. Você sente algo estranho, sua mão gela, você começa a suar frio, e seu coração acelerando, sua respiração começa a ficar ofegante, de repente seu corpo começa a ficar trêmulo, e aí surge uma ideia na sua cabeça: meu Deus, vou ter um ataque cardíaco, vou morrer. E aí você tem uma clássica crise de pânico. Do nada. E você não entende como isso acontece, por que isso acontece. E a causa pode ter sido algo que você vivenciou 30, 40 anos atrás na sua infância. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Depressão, pânico, fobias, medo de falar em público, medo da riqueza, medo de ganhar dinheiro, medo de ser o centro das atenções, todo tipo de medo que você imaginar, ansiedade generalizada, todos esses sintomas e tudo isso, 90% de tudo isso são traumas que o indivíduo viveu na infância, ok? Então eu vou pegar o nosso amigo aqui para melhorar a explicação. Você está vendo aí o cérebro humano e eu vou abrir ele, separar os dois hemisférios, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Eu vou abrir o nosso cérebro aqui, o nosso amigo, tá? E aqui você pode observar que a parte, vou usar uma linguagem bem simples, tá, pessoal? A parte interna do cérebro. Não vou ficar aqui complicando, não. Essa região do cérebro é o sistema límbico. Essa região bem no centro do cérebro é o sistema límbico. É aqui que fica o centro da sua memória de longo prazo. Ou seja, o seu programa mental, tudo que você viveu na infância, tudo que você experienciou, está guardado nessa área aqui. E os seus traumas, as experiências traumáticas que você viveu, elas estão todas guardadas nessa área do cérebro. Estão trancadas em pastas, redes neurais, mas vamos chamar aqui de pastas. Um trauma, quando você vive uma situação na infância que para você foi traumática, o que o cérebro faz? O cérebro pega aquela experiência, converte ela em uma informação, né, em uma ideia, em uma imagem, e tranca ela em uma pasta e passa o cadeado, fecha e fica lá. Por que o cérebro faz isso? Para evitar que você fique o tempo todo se lembrando disso e sofrendo toda vez que você se lembra. Então, todas as experiências traumáticas que você viveu na infância, o seu cérebro, para evitar que você ficasse sofrendo o tempo todo, ele pega aquilo, converte em uma informação, uma imagem, uma ideia, uma crença. Ele pega aquilo, tranca em uma pasta, bota um cadeado, fecha, tranca o cadeado e joga a chave fora. É isso que o cérebro faz. Então, depois de 30 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, isso varia de pessoa para pessoa. Depois de muito tempo, você está em uma determinada situação, você está no trabalho, você está numa festa, você está num relacionamento, você está em alguma situação e de repente você começa a ter uma crise de pânico, você começa a ter medo, você começa a ter uma crise de ansiedade, você começa a ter uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, e você não sabe o que é. O que significa isso? Por alguma razão, por algum motivo, por alguma causa, alguma coisa que estava ali naquela situação, naquele contexto, alguma coisa que aconteceu ali, aquela informação você captou, chegou até essa área do seu cérebro, que é o cérebro emocional, que é o seu sistema límbico, chegou aqui
e por alguma razão aquela informação abriu aquele cadeado daquela pasta onde estava guardado o seu trauma. E aí, meu amigo, quando abre aquela pasta, o que você sentiu, o que você experienciou naquele momento do trauma, quando você era criança, tudo aquilo vem à tona. E você não tem o controle, você não sabe o que fazer, você não sabe como evitar os sintomas, você não sabe como evitar toda aquela enxurrada de sentimentos e emoções conflitantes e negativos. Então é importante que a gente entenda aqui o que é um trauma, como o trauma influencia o seu comportamento, como ele prejudica você na sua profissão, nos seus relacionamentos, como ele atrapalha você de crescer na sua vida, de atingir os seus objetivos. Um trauma é uma âncora que está ali amarrada no seu pé. Você quer ir, essa área do cérebro aqui, pessoal, ó. Nosso amigo está desmontando aqui, ele é cheio de partes, tá? Mas não tem problema não. Essa área do seu cérebro aqui é a sua testa, tá? Aqui está o seu lobo frontal, aqui está a sua consciência, aqui está a sua inteligência, aqui está a sua mente racional. Nessa área do seu cérebro você pensa assim, poxa, eu quero ser um sucesso, eu quero alcançar meus objetivos. Eu quero criar uma empresa extraordinária. Eu quero ter relacionamentos fantásticos. Mas é essa área do seu cérebro que quer isso. Aqui dentro, nessa região do seu cérebro, não pensa assim. Aqui está guardado todos os seus medos, todos os seus registros de dificuldades, de situações que você viveu na infância e que você foi impotente naquele momento. Uma criança, ela não tem como mudar as situações, né? Acontece algo com a criança, ela realmente é impotente ali, ela não tem poder, ela não tem recursos para mudar a situação, então ela se sente realmente frágil, impotente, e tudo isso fica guardado aqui, e ao longo da sua fase adulta, essas informações começam a influenciar essa área do cérebro, que é a sua consciência, onde você quer o melhor para você. Então essas informações começam, olha só, essas informações que estão aqui, elas começam a criar problemas no seu pensamento racional. Ela começa a criar dúvidas. Você começa a ter dúvidas de suas capacidades, você começa a ter dúvida de si mesmo. Ah, será que eu vou conseguir? Mas eu me sinto tão inadequado, eu me sinto tão desajeitado, tão incapaz, eu acho que eu não vou conseguir. De onde vem essa insegurança? Daqui. Já estamos com 18 minutos, cara, é impressionante. Estou acostumado a dar aula de 50 minutos, 1h30, passa rápido pra caramba. Então, enfim, nós vamos continuar com esse assunto, tá? É um assunto muito importante, é um assunto que você precisa, pelo menos, ter uma compreensão aí superficial disso aí, para você entender de onde vem a tua procrastinação, de onde vem o teu medo, a tua insegurança, para você entender tudo isso. Ok? Então a gente continua aí, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai continuar no próximo vídeo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. E aproveite, deixa o like aí, curta aí o vídeo, passe a nos seguir, clica aí no sininho, ok? Porque aqui eu vou estar realmente criando uma sequência de vídeos que vai te ajudar muito aí na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal e profissional, ok? Um grande abraço e a gente vai se ver no próximo vídeo.